Boa noite, irmãos. Eu saúdo todos na paz de Jesus. Amém? Amém. Filipenses, capítulo de número 4. Antes da gente ler e da gente refletir aqui nesse texto, dizem que a gente amadurece depois dos 35, né? O homem, né? A mulher amadurece muito antes. Mas não só amadurecer, eu tô chegando já nos 40, ainda tô novo ainda, né, Lúcia? Mas ali eu sinto que eu tô ficando mais emotivo, né? Ficando mais emotivo, né? A gente começa a ponderar as coisas e refletir as coisas. E dezembro, no dia 7 de dezembro, eu completei 10 anos de ministério ordenado. Um ano de licenciado, com um ano de licenciado seria 11, mas de licenciado eu não estou contando, foi um treinamento. Eu vou contar só o de ministério ordenado. E eu penso o ministério pastoral hoje, a vida do pastor, como um mosaico. E todo mundo sabe o que é um mosaico, né? Aquele quadro, aquela gravura. E o interessante do mosaico é que ele não é uma peça inteiriça, né? Ele é composto às vezes de milhares e milhares de outras figuras, de outros fragmentos que vai sendo colocado lá, vai sendo alocado, vai sendo arranjado. E quando você olha de panorâmica, você vê uma imagem lá, né? Hoje eu penso a vida pastoral exatamente dessa forma. A minha história é um mosaico, né? E cada um de vocês é uma pedrinha lá nesse mosaico, né? E Deus, quando me trouxe aqui em Guarulhos, estava escrevendo, né? Aí, tá vendo? Tô falando, já tô querendo chorar. Né? Então, cada rostinho, cada família, cada um de vocês hoje está lá nessa história da minha vida, da vida da Larissa, né? Agora da vida do Arthur. E eu agradeço muito a Deus, porque Deus tem me dado muitas bênçãos na construção dessa história do Ministério Pastoral, muitas famílias. E mais uma agora, né? Que é a Lúcia e o Caetano, que são pessoas que a gente conheceu há tão pouco tempo, mas parece que vocês já estão lá nesse mosaico faz muitos anos, né? Porque, não sei, vocês são receptivos, são amorosos. Deus tem me dado esse privilégio de encontrar aqui em Guarulhos pessoas assim, famílias assim, gente generosa, gente do bem, gente família, né? Então, estou muito feliz de estar aqui hoje para celebrar esse culto. Já estive aqui outras vezes, né? Mas não para celebrar culto. Então, louvo a Deus pela vida de vocês, pela família de vocês, Caetano. E hoje, que Deus nos abençoe através dessa palavra, né? Que a gente pense nisso. Nós fazemos parte da história uns dos outros. Isso é ser igreja. Esse é o sentido de ser igreja, né? E um dia, irmãos, quando nós nem estivermos mais aqui, alguém vai estar lembrando de nós e agradecendo a Deus pela nossa vida. Porque a gente vai estar lá como uma pecinha fazendo parte da vida de alguém. Né? Que seja assim na nossa caminhada de igreja, nós sejamos esse povo, né? Unido, abençoado. Vamos ler aqui esse texto, Filipenses capítulo 4, a partir do verso 4. Eu sei que você já ouviu esse texto, mas vamos ler de novo. Para mim é bom, ansioso. Por isso, pastor, eu já sabia. Vamos lá, eu vou ler e você preste bastante atenção. Vai dizer assim, apóstolo Paulo falando aos irmãos lá de Filipos: alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Amém. Amém. Irmãos, uma das palavras que nós mais estamos escutando nos últimos tempos, sem dúvida nenhuma, é a expressão, é a palavra crise. Crise financeira, crise política, crise disso, crise daquilo. Eu acho que nós brasileiros já estamos enjoados de tanto ouvir essa palavra. Crise, 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 crise. Mas, a bem da verdade, nós temos que pensar algo, né? A crise, ela faz parte de toda a biografia de vida. Por mais vitoriosa que seja essa biografia, em algum momento, em alguma hora,
Em alguma circunstância, a crise fez parte ou fará parte. Nós não estamos incólumes. A vida não é uma experiência indolor, ao contrário. A vida é uma experiência de dores, de lutas. A primeira luta já é o parto, é o nascimento. A vida é uma luta constante, uma vida diária. E o problema da crise é que nós nunca estamos agendados com a crise. Ninguém levanta numa quarta-feira de manhã, você não vai levantar amanhã cedo, pôr seus belos pezinhos no chão e dizer assim, ai Senhor, que bom, hoje eu estou preparado para a crise, manda a crise. Né? Ou vai? Alguém vai? Acho que não, né? Ao contrário. Senhor, mais um dia livrai-nos do mal. Amém. Amém. Nós não estamos agendados com a crise, nós nunca esperamos a crise. Nós sabemos que a crise é real, mas nós não esperamos. E o que acontece quando a crise vem, quando o inesperado surge, quando a dificuldade surge, geralmente ela traz na sua bagagem a ansiedade. Esse é o grande problema da crise, esse é o grande problema da adversidade, esse é o grande problema da dificuldade. A dificuldade tem esse poder de suscitar a ansiedade do nosso coração, de nos deixar ansiosos. Eu nunca vi ninguém em crise, às vezes, não se sentir ansioso ou ansiosa. Então, o tema da mensagem de hoje é como vencer a ansiedade. Como que nós podemos sobrepujar a ansiedade, se sobressair diante da ansiedade, visto que todos nós vamos enfrentar situações nas quais nós podemos nos encontrar ansiosos. Como vencer a ansiedade? Há quem diga que a ansiedade, irmãos, é o mal do século. Eu vou na contramão e eu digo que a ansiedade é o mal desde sempre. Porque Paulo está escrevendo aqui há mais de 2000 anos atrás e a receita dele já é: gente, aprendam a viver em paz diante de Deus, não vivam ansiosos. Quando o ser humano pecou lá no Jardim do Éden e nós fomos expulsos da presença de Deus, a ansiedade surgiu. A ansiedade é resultado dessa natureza pecaminosa. A ansiedade é um sentimento pecaminoso. A partir do momento que a nossa delícia de relacionamento com Deus foi rompida, o vazio existencial, a dúvida existencial, a preocupação com o que será do amanhã, a preocupação com o hoje invadiu o coração do homem. Longe de Deus, irmãos, nós somos toda ansiedade. Por isso eu digo, eu vou na contramão do que os médicos dizem. Eu acho que a ansiedade é o mal desde sempre. Desde que o homem é homem e pecou e se afastou de Deus, ele reconheceu, experimentou o sabor amargo da ansiedade, desde que o mundo é mundo. E aí nós temos que olhar para um texto como esse e entender algumas coisas. E Paulo está falando aqui, irmãos, de conhecimento de causa. Porque quando Paulo escreve essa carta aos Filipenses, Paulo está prisioneiro. Paulo não está num piquenique, o apóstolo Paulo não está dentro de uma catedral, pregando lá para os crentes, numa boa, louvando, adorando. Quando Paulo escreve essa carta aos Filipenses, Paulo estava em algemas, ele mesmo diz. Ele estava sofrendo açoites, humilhação, perseguição. Imagina você, perseguido, prisioneiro, humilhado. E vamos lembrar uma coisa, né? Nós estamos falando de 2000 anos atrás, mais de 2000 anos atrás, era preso em calabouço, com goteira, onde não batia sol, as pessoas morriam de lepra, de falta de sol, de doenças dentro desses calabouços, no meio dos ratos, das fezes. Paulo está falando de um lugar que é difícil, ele não está falando de um lugar fácil. E por que ele vai falar sobre ansiedade? Depois você lê a carta aqui, está tudo registrado aqui. Porque Paulo estava passando algumas necessidades materiais, e ele recebe a visita de um irmão que pertencia lá à comunidade de Filipos e leva para Paulo uma oferta em dinheiro, uma oferta material, justamente o que Paulo mais precisava naquele momento. E aí Paulo começa a agradecer o irmão chamado Epafrodito. Ele fala: Epafrodito, essa oferta que se levantou lá na igreja veio a calhar, porque eu estava precisando. Estou aqui prisioneiro, precisava desse mantimento, e Deus me mandou esse mantimento através de vocês. E aí ele começa a agradecer e dá este conselho: olha, diga lá para os irmãos, leva essa carta e lê lá, para que os irmãos não vivam ansiosos, mas aprendam a depender de Deus. Eu queria, no primeiro momento, nessa reflexão, pensar com vocês o seguinte: você já parou para pensar os efeitos da ansiedade, meu irmão? A palavra ansioso na Bíblia, sabe qual que é a tradução da palavra ansioso no grego? No grego, ansioso significa dividido. Olha que coisa interessante.
A tradução da palavra grega, do vocábulo grego para ansiedade é dividido. E o que ele quer dizer com isso? O seguinte, uma pessoa ansiosa, ela está sempre com o coração perturbado. O pensamento dela vai para a direita, vai para a esquerda, vai para um lado, vai para o outro. O ansioso, ele rodeia o problema de todos os lados. Ele não tem um destino só. O ansioso, ele roda em círculo, ele não para. Ele pensa, ele rumina, ele pensa, ele não tem paz. O coração não anda em linha reta. Ele tenta, mas ele se distrai. Ele vai para lá, ele vai para cá, ele pensa de uma forma, daqui a pouco ele lembra que ele já pensou aquilo, já falou aquilo, está pensando de novo, está falando de novo. Por isso a ansiedade tende a cansar a mente, tende a cansar o coração. Né? Há um autor famoso agora aí, o pós-moderno aí, o Augusto Cury. A Solange, acho que foi a Solange que estava falando para mim outro dia do Augusto Cury. Quem nunca ouviu falar do Augusto Cury aqui? Eu já ouvi falar dele. Nunca ouviu, Priscão? Então vou te dar um livro desse. Quem já ouviu falar do Augusto Cury? Eu já fiz. É um psicólogo famoso, escritor, né, Caetano? Um dos últimos livros que ele escreveu agora chama Síndrome do Pensamento Acelerado. E ele vai falar isso aí, que o ansioso ele não descansa, porque o pensamento dele está sempre trabalhando. Então o cara está deitado, dormindo, mas ele está sonhando com os problemas dele. Ele está almoçando e está falando dos problemas dele. Ele está assistindo um futebol na televisão, não está nem gritando gol, porque ele está pensando nos problemas dele. Irmãos, olha só, o Augusto Cury veio descobrir agora que a Bíblia já está falando há 2000 anos. Que a ansiedade nos cansa, porque ela nos acelera. A ansiedade nos cansa, porque ela rouba a paz de espírito. A ansiedade cansa, porque ela divide o coração e a gente não sabe se vai para a direita ou se vai para a esquerda. Agora que eles descobriram isso, a Bíblia vai dizer, por isso Jesus vai olhar para nós e falar assim, gente, ó, o negócio é o seguinte, ser discípulo não é fácil não, vocês vão passar na boca do funil, mas não andeis ansiosos de coisa alguma, não estejam divididos, não estejam ofendidos, não estejam com a mente cansada, não estejam com o coração aborrecido. Irmãos, eu não sei você, mas eu, como um bom descendente de espanhol com italiano, como é difícil não andar ansioso. Jesus amado, não é espanhol? Como é difícil, a gente luta, isso é uma luta de todo dia. Às vezes eu me pego, me policiando e falo, meu Deus, sei como calarizo me aguenta, porque eu já falei desse problema aqui 10 milhões de vezes nesse dia. Às vezes Deus me puxa o olho e fala, de novo você está falando isso? Outra vez. A ansiedade é uma coisa que visita a gente, se a gente deixar toda hora, todo dia, e nós vamos dividindo mente e coração, e nos sobrecarregamos, aborrecemos, nos cansamos, nos afadigamos, nos tornamos resmungões, nos tornamos ingratos para com Deus, nos tornamos cansados, nos tornamos ríspidos, perturbamos os nossos relacionamentos uns com os outros e perturbamos até o relacionamento com Deus. Porque quando a gente se sente aborrecido, a gente também tende a dar uma pequena culpada em Deus, né? Ô Senhor, o que o Senhor deixou? Ô Senhor, mas o Senhor não está vendo. Ô Senhor, mas já orei tantas vezes. Ô Senhor, só dá para o outro. Para mim é só luta, todas as bênçãos foi para o outro. Para mim só veio a desgraça. Não é possível, Senhor, o Senhor está mandando errado. Ansiedade divide o nosso coração e vai colocando a gente nessa saia justa. E aí Jesus vai dizer para a gente, a palavra vai dizer, não andeis ansiosos. Como que Paulo vai ensinar a gente a vencer a oração aqui? Primeira coisa, irmão, verso 6. Está com a Bíblia aberta ainda aí, por favor. Tá marcadinho aqui. Tá marcadinho. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Tá bom, Paulo. Muito bem. Como? Em tudo, porém, vírgula, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. Como? Pela oração e pela súplica. Não é pela reclamação. É pela oração e pela súplica. Oração de graça. As duas são orações, né? Oração, só que a súplica que era oração incisiva, né? Aquela oração derramada, do coração contrito, né? Aquela oração mais intensa. As duas são orações. Né? Veja, irmãos, a primeira coisa que Paulo está falando aqui é a oração. Né? É a oração. E interessante, leia o texto com atenção. Né? Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas. Em outra versão fala assim, fazei conhecidas diante de Deus as vossas necessidades, as vossas petições. Ora, Deus não sabe o que a gente precisa? Leia o texto e preste atenção no texto. Deus não sabe, você precisa falar para Deus o que você precisa? Por que Paulo está escrevendo isso? Como assim fazer conhecida? Deus não sabe o que eu preciso? Eu preciso endereçar cartas a Deus para Deus saber quem eu sou na face da terra? É claro, irmãos, Paulo está usando aqui uma figura de linguagem.
né? O que Paulo está dizendo aqui é que Deus nos conhece, mas Deus quer dialogar com você. Então é mais ou menos assim na prática. Vai a Deus. E não tem nada que você não possa colocar diante de Deus. Ore, verbalize o seu problema, verbalize a sua ansiedade. Deus quer ouvir, Deus quer que você coloque isso para fora. Deus quer que você despeje o coração. Ajoelha lá do lado da sua cama e dê palavra, dê nome aos bois. Né? Pai, estou ansioso porque eu perdi o trabalho. Pai, eu estou ansioso porque essa família não está indo muito bem, não está do jeito que eu queria. Pai, estou ansioso porque o dinheiro não vai dar até o fim do mês. Pai, estou ansioso porque briguei com a mulher. Pai, estou ansioso porque, não sei, meu Deus, estou ansioso, não sei, estou aborrecido com a vida. Deus quer nos ouvir. Deus quer falar conosco. Deus quer ouvir o nosso coração. Fazer conhecido diante de Deus. Aqui o que Paulo está sugerindo é que haja diálogo com Deus, na qual a gente não guarde para nós mesmos, na qual a gente, sem reservas, derrame diante de Deus aquilo que aborrece o nosso coração. Eu gosto muito de Jesus quando ele diz assim, olha, entra no teu quarto, a verdadeira oração, entra no teu quarto, ajoelha e ora. E o teu pai que vê em secreto, não o pai que ouve, ele fala o pai que vê. Ou seja, oração tem muito mais a ver com o coração do que com performance. Porque às vezes a gente pode estar orando uma coisa, mas o coração é outra, né? Então Jesus fala, o pai que vê o teu coração, vai ver e vai responder. Quais são as suas ansiedades, meu irmão? Oração é a terapia da alma, vai a Deus. Ouça, ou fale com Deus. Oração é via de mão dupla, você vai ouvir e vai falar. E Deus vai atender, Deus vai acolher. Deus há de, pelo Espírito Santo, rogar por você. Fazer conhecido diante de Deus pelas orações, pelas súplicas e finalmente com ações de graças. Ore, peça, agradeça, louve. Alguém já disse, meus irmãos, que o homem pode se ajoelhar derrotado, mas depois de se ajoelhar derrotado, jamais se levantará derrotado. Nós podemos nos ajoelhar e encontrar o socorro de Deus. Nós devemos e podemos ir diante do Senhor. Então eu pergunto para você essa noite, o que tira a sua paz? O que está ofendendo você? O que está te deixando dividido? O que está aborrecendo? Cada um tem o seu problema, né? Cada um tem sua história, né? Coloque diante de Deus, irmão. Esse texto é um convite de Deus para nós essa noite. Para a gente aprender a descansar em Deus. Para a gente aprender a contar com Deus. Para a vida da gente ficar um pouco mais fácil, um pouco mais doce, um pouco melhor, um pouco mais digesta, para a vida da gente ficar mais alegre, mais feliz, né? Conte com Deus. Deus está dizendo para mim e para você essa noite, irmãos, que sozinhos nós não vamos segurar esse rojão. Sozinhos nós não vamos conseguir seguir adiante. Por isso nós precisamos aprender a levar diante dele as nossas ansiedades. Mas Paulo vai dizer mais alguma coisa aqui. Quando a gente leva diante dele em oração, há uma promessa aqui no verso 7. Olha aí o verso 7. É a paz de Deus. E a paz de Deus. É a paz de quem? Do pastor? Não. De Deus. Que excede todo entendimento. Vai fazer o quê? Guardará o vosso coração. Vamos ler o 7 então? Vamos. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Esqueci de grifar. Presta atenção nessa palavrinha aqui. Guardará. Guardará. Se eu falar para você, vai lá e guarda a panela. O que você vai fazer, Denilson? Depende, né? Se tiver sujo, Se for com brigadeiro, a gente vai comer o brigadeiro. Lavar depois. Mas se eu der uma ordem para um guarda no quartel e falar, vai lá e guarde o portão. Essa palavra guardar aqui, ela vem do mundo militar, da ideia do militar. Esse guardar aqui, no texto, é a ideia do sentinela, irmão. Não é o pegado o que está jogado e guardar no lugar. Mas é aquele guarda que o capitão fala assim, ó, você fica aqui, cara, você não sai daqui. Você só sai aí quando eu mandar. E o cara tá lá, né? Com o fuzil lá, e ele vai ficar lá. Faça chuva, faça sol, venha granizo, venha... Ele não pode sair. Ele guarda, ele protege. E quando alguém tenta entrar lá, o que ele faz? Opa, aqui não, meu amigo. Então olha o que a palavra está dizendo. Quando nós, meus irmãos, aprendemos a derramar um coração diante de Deus,
com sinceridade, derramar as nossas ansiedades diante de Deus, a paz de Deus monta a guarda ao nosso coração. É isso que ele está dizendo. Olha que coisa extraordinária. Protege o nosso coração para que a ansiedade não sobrecarregue mais o nosso coração. Por isso nós podemos experimentar paz. Essa paz de Deus é o próprio Espírito Santo, quem toma a nossa vida, quem nos cerca ao redor, para que a gente possa, enfim, gozar um pouco de paz, guardar o nosso coração. E essa paz que a Bíblia dá é o que a Bíblia chama de bem-aventurança, é uma felicidade, é uma paz que não depende mais do que é externo. Se é o Espírito Santo de Deus que guarda o nosso coração, meu irmão, o mundo pode estar pegando fogo. O crente está lá assoviando, está tranquilo. Ele consegue, mesmo em meio à dificuldade, gozar refrigério por parte de Deus. E aí Paulo vai encerrar aqui dizendo uma coisa extraordinária. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a mente em Cristo Jesus. E a paz de Deus. A diferença, paz com Deus e paz de Deus, né? Nós temos paz com Deus. Em primeiro lugar, né? A primeira resposta. Ou não é diferente? Não é a paz de Deus. Paz de Deus ou paz com Deus? Ah, agora Pegou, né? E a paz A gente precisa entender essas duas coisas, né? Ele não está falando assim paz com Deus, mas é a paz de Deus. O que é paz com Deus? E a Bíblia fala em paz com Deus também. Nós pecamos, irmãos. Mais ou menos. Nós pecamos e fomos expulsos da presença de Deus. Perdemos completamente a paz. Quando nós recebemos Cristo Jesus como Senhor e Salvador, nós somos justificados. E nós que havíamos pecado e éramos inimigos de Deus, agora não somos mais inimigos. Jesus trouxe paz. Então paz de Deus. Paz com Deus. É essa paz que Cristo dá na cruz do Calvário. Os meus pecados já não me condenam mais diante desse juiz, que é justo, que é verdadeiro e que um dia vai julgar todos nós. Eu estou em paz com Ele, paz com Deus. Mas de repente, mesmo estando salvo em Cristo Jesus, eu não tenho a paz de Deus. A paz de Deus é resultado dessa certeza que eu estou em Deus, que o meu nome está no livro da vida, que eu estou salvo. Mas de repente, irmãos, vem um problemão na vida e meu coração fica atribulado. Já não tenho paz de Deus no meu coração. Estou em paz com Deus, porque estou salvo, mas não tenho paz. De repente vem uma situação lá, pronto, vira de perna pro ar, a família já desanda tudo, e a paz, ó, bate em retirada. Então eu continuo salvo em Cristo Jesus, continuo, só que não gosto dessa paz. Na minha vida está tudo de ponta cabeça. Meu interior está bagunçado, minha vida está bagunçada. Na minha vida nada tem espaço. A casa dorme à noite, todo mundo dorme, descansa. E eu estou lá com as minhas angústias, remoendo, ruminando. A vida não tem sentido. Eu sou uma caricatura, porque para os outros eu estou sempre bem. Mas Deus sabe que no meu coração já não tem paz faz tempo. Então o que o texto está dizendo aqui é que Deus quer que você tenha paz com Ele e a paz dele no seu coração, né? Em Cristo Jesus, né? Por último, ore, tenha a paz de Deus, tenha a paz com Deus. E eu queria convidar você a ler um versículo que a gente não leu, que é o verso 8. Olha aí. Finalmente. Olha só, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Já dizia a minha sábia avó, filósofa da roça, Josias já ouviu esse ditado: oficina vazia, mente vazia é oficina do diabo. Todo mundo já ouviu isso, né? Irmãos, ocupe a tua mente. Paulo está dizendo aqui, ore, mas ocupe a mente, né? Muitas emoções que nos deixam ansiosos são coisas que nós ficamos ruminando na mente. Nós vamos aprender a perdoar, a relevar. Nós vamos aprender a lidar com as situações. E ao invés de pensar coisas que
são pecaminosas, encher a mente do louvor, da alegria, da paz, das boas palavras, das palavras abençoadoras, das palavras de amor. Olha o que ele diz aqui, se algum louvor há, se alguma virtude existe, se é bom, ocupe a mente com isso. Às vezes nós andamos ansiosos que a gente enche a mente de porcaria. É o dia inteiro enchendo a mente de besteira, maus pensamentos, coisas ruins, maus conselhos. Vai falar com Deus, vai martelando. E aí cumpre-se o ditado, né? Oficina vazia virou... mente vazia virou oficinona do diabo mesmo. Aí de repente você está perdido nas angústias, nas ansiedades, né? Se sentindo sozinho. Aí o diabo está lá batendo palma, porque ao invés de encher a mente com as coisas dos céus, né? Nós enchemos a mente com as coisas da terra. E Paulo está ensinando a gente aqui, né? Quer fugir da ansiedade? Começa a controlar os pensamentos, né? Desacelera, né? Breca. Chega de ruminar, chega de, de ficar travado. Ocupe a mente com as coisas boas. E como que a gente faz isso? Você faz isso sozinho? Não. Precisa do Espírito Santo. Muita oração, Espírito Santo de Deus. Que Deus te abençoe. Eu não sei quais são as suas lutas, mas Deus promete aqui para nós que Ele pode nos ajudar, trocando as nossas angústias por essa paz sobrenatural em Cristo Jesus. Amém, irmãos? Amém, Jesus. Amém.